Oi, gente! Então, se você não me conhece, eu sou a Tessie. Eu sou mãe de uma menina incrível que se chama Thaís. Eu sou professora de ensino primário. Eu fui formada em psicologia. Estudei 4 anos de psicologia na faculdade e depois eu mudei de curso e fui me formar para ser professora. Então, hoje eu vim compartilhar com você umas dicas para ajudar seus filhos e te ajudar também se você tem um problema assim com autoestima. Então, ajudar você a ensinar aos seus filhos como fazer para ter uma boa autoestima, para ter confiança em si. Esse ano eu vi que alguns dos meus alunos tinham assim uma autoestima muito baixa. Alguns deles não tinham confiança em si. E eu achava isso muito triste. É triste de ver isso numa criança, né? E o que eu fiz para ajudar eles da melhor maneira que eu podia, e que eu instaurei uma regra na minha aula, que essa regra vai mudar a sua vida. Se você tem dificuldade a ter confiança em ti, se você tem uma autoestima baixa. A regra é: nunca fala mal de si. Nunca fala mal de ti. Por quê? Às vezes, a gente tem, assim, essa mania de se botar pra baixo. Eu sou estúpida, não consigo fazer isso, não sou boa nisso, eu sou isso, eu sou aquilo, sou feia, eu já acordei com uma cara... Não, para de falar mal de si. E quando você vê seu filho, sua filha fazer isso, ensina ele que isso é autossabotagem. Falar mal de si é muito ruim, no sentido que quando você faz isso, quando você fala esse tipo de coisa sobre você, a sua mente grava tudo isso. E o que acontece é que com o tempo você começa a acreditar tudo isso que você andou falando sobre si. E às vezes você nem fala isso muito a sério. Você começa tipo, eu sou burra porque você errou numa coisa. Mas você faz isso assim, você fala isso mais de assim, pra brincar. Mas isso não é brincadeira, amor. Tem um livro que eu adoro. O título em francês é Les Accords Toltec. Não conheço o título em português, mas vou procurar e vou deixar escrito aqui. Se você não conhece, nunca leu, recomendo. E a primeira regra que esse autor fala pra a gente seguir, se você quer ter uma vida melhor, é que a sua palavra tem que ser impecável. E isso é muito importante e faz completamente sentido com a minha regra. Não fala mal de si. Por quê? Se ter uma palavra impecável, quer dizer o quê? Quer dizer não falar mal dos outros, mas também não falar mal de si, porque o que você joga pra fora, pro universo, isso volta pra si. Então, aprender isso às nossas crianças cedo é o maior presente que você pode dar pra eles. E isso vai ajudar ele pro resto da vida. Eu era muito, na minha turma, assim, na minha aula, era muito incrível ver o impacto dessa regra nos meus alunos. Assim, durante o ano, até o fim do ano, muitos alunos, assim, cada vez que um deles falava uma coisa, assim, ruim sobre ele, se desmerecia, tinha sempre um ou dois outros alunos que vinham e falavam: não fala mal de ti, você não pode fazer isso. Eu ficava tão orgulhosa deles, juro. Então, esse é meu primeiro conselho. Segundo conselho: errar é normal. Aprenda isso. Você ensina isso a teus filhos. Errar é normal. Se você quer que seu filho não fica com medo de errar, porque a gente aprende errando, você tem que ser vulnerável com ele. Eu vou me explicar. Quando eu era mais nova, quando eu estudava, eu não era boa em ortografia francês. Eu tirava nota baixa sempre, e hoje, olha, sou professora.
Eu sempre conto isso para meus alunos, para dar para ele um exemplo de que você pode talvez não ser bom nisso agora, mas trabalhando, tentando, você vai chegar lá, você vai conseguir. Então, pare de tentar bancar o super-herói o tempo todo com seus filhos. Seus filhos vão aprender muito mais se você mostra para eles suas vulnerabilidades, ensinando a eles que, olha, naquele momento eu não estava conseguindo, tá? Eu errei, mas eu aprendi. Sendo vulnerável, mostrando isso para ele, você vai ensinar a ele que errar é normal. E sabendo isso, você não tem mais medo de errar. Você tem confiança que você pode errar e que errar não é o fim do mundo. E isso é muito importante para poder ser um ser humano saudável que não tem, assim, que consegue confiar nas suas capacidades. A terceira dica que eu tenho pra você é sair da sua zona de conforto e fazer os seus filhos sair da zona de conforto deles. Assim, se seu filho tem uma autoestima baixa, aprender fazer ele sair da zona de conforto vai ajudar. No sentido que porque você vai incentivar ele a fazer a atividade onde ele não tem, assim, tanta facilidade. Por quê? Na maioria dos tempos, quando os nossos filhos são pequenos, a gente incentiva neles qualidade que a gente vê. Por exemplo, vou escrever meu filho no futebol porque eu tô vendo que ele é bom nisso, tá? Ou ele é bom nisso, então eu vou incentivar isso nele. É bom, não tô falando que isso é ruim. Mas incentivar os filhos a tentar fazer atividade onde ele não é tão bom assim, isso é muito bom, isso é muito importante, porque aí você vai poder acompanhar ele nessa trajetória onde ele vai se superar. E você consegue ter uma boa confiança em si, uma boa autoestima, quando você consegue enxergar sua capacidade de superar as dificuldades. E se você nunca deixa seu filho enfrentar a dificuldade, você nunca vai poder ensinar ele como superar a dificuldade. E aí que o dia onde ele vai ter que enfrentar, ele não vai saber como, e aí que a autoestima vai fazer assim. Ter uma boa autoestima não é sempre ser o campeão em toda hora. Uma boa autoestima é saber que o erro não nos define, que as nossas dificuldades não nos definem. Saber que a gente tem a capacidade de enfrentar a dificuldade e que a gente não tem medo de tentar, não tem medo de viver e que a gente... E como que você consegue isso? Seguindo essas regras aí. Então, se você gostou das minhas dicas, me deixa um comentário, deixa um like no vídeo. Me fala você, como que você faz para ensinar os seus filhos a ter uma boa autoestima? Se você tem outras dicas, deixa em comentário também, que eu vou adorar trocar contigo uma ideia sobre isso.